Amém. Amém, graças a Deus. Muito bom estar aqui com vocês, viu, queridos? Jeremias fez o convite aí e fiquei muito feliz de poder servir aqui vocês de alguma maneira. Minha expectativa aqui é de poder regar alguma coisa que Deus já tem plantado, semeado no coração de vocês, tá bom? Não conheço todo mundo, conheço alguns. Por limitação da minha internet aqui, eu estou vendo só algumas pessoas, outros só vejo a letra do nome, mas graças a Deus. Jeremias me deixou livre aqui, eu estava orando aí esses dias, Jeremias, sobre o que repartir com vocês, né? E Deus colocou uma palavra no meu coração para eu repartir com vocês, que eu gostaria de repartir, mas Jeremias também pediu para eu falar um pouquinho de como eu e minha família a gente tem servido aqui onde nós estamos. Então, vou dividir esse tempo meu aqui nessas duas coisas. Quero fazer uma pequena fala de onde nós estamos, o que fazemos, do que está acontecendo, e depois queria repartir uma palavra com vocês. Sim? Tá bom. Se começar a travar, alguém, por favor, escreve no chat alguma coisa, balança a mão, alguma coisa só para eu saber. Mas meu nome é Deidson, eu, apesar de ter crescido aí em Vitória do Espírito Santo, me considero capixaba, né? Mas sou nascido em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Nasci lá, né? Só nasci, logo migrei ali para Cachoeira Itapemirim, fiquei até os 4 anos ali. E depois cresci ali em Vitória. Meus pais são pastores, alguns de vocês conhecem. É o Deidson e a Leila. Eu sou irmão da Cel também. E hoje sou casado com a Isabela. Inclusive, agora em julho nós vamos fazer 10 anos de casado. E o tempo tem passado muito rápido. Eu tenho 34 anos, esse ano eu faço 35 anos. Eu sou novo, mas minha cara já está com a sensação térmica aí de 40, 41, né? A vida tem judiado, mas graças a Deus por isso. Nós temos 2 filhas, são moçambicanas, nascidas aqui em Quelimane. A mais velha é a Liz, que agora no dia 11 de julho ela vai fazer 6 anos. E a Naomi, a nossa caçulinha, agora dia 29 de junho ela vai fazer 3 anos de idade. E nós estamos aqui em Quelimane, a cidade chamada Quelimane, no país de Moçambique. Moçambique fica aqui na África Austral, não sei quantos de vocês conhecem essa parte da África. E a África Austral é como se fosse o Mercosul aí da América Latina, né? Então a África Austral aqui é composta pela África do Sul, pelo Zimbábue, Tanzânia, temos a Suazilândia. Suazilândia é um país muito interessante, é o último país de monarquia no mundo. Lá tem um rei ainda. Estive lá com um treinamento com jovens missionários em dezembro do ano passado, um país muito curioso. Então aqui estamos perto aqui da Tanzânia, eu acho que eu falei do Malawi também. Enfim, a gente está nessa região aqui. E a cidade que nós estamos localizados aqui, a gente está mais ou menos no centro-norte do país, 1.500, 1.600, quase 1.550 quilômetros de Maputo. E vivemos aqui no meio da etnia Chuabo. Moçambique tem muitas línguas, muitas tribos, mas essa região nossa aqui é da etnia Chuabo. E meu relacionamento com Moçambique começou em 2011. A primeira vez que eu vim a Moçambique foi em 2011. Vim em 2011, depois voltei em 2012, vivi aqui. Em 2013 eu voltei, porque eu iria casar com a Isabela. Então, eu casei com ela em julho, mas em janeiro a Isabela veio visitar Moçambique também. Nesse tempo a gente veio sempre visitando, mas em 2016 a gente veio como família, né? Então, em maio desse ano, nós já completamos 7 anos de Moçambique aqui juntos, como família, e tem sido um tempo muito especial. Eu sempre considero o ministério como um privilégio. A primeira fala que a gente tem que ter de ministério é privilégio, né, queridos? É um privilégio para nós servir, andar, trabalhar, pensar, investir, gastar,
nas coisas do nosso Senhor Jesus. Então, é um privilégio para nós. É verdade que existem dificuldades, existem tribulações, mas a pergunta que eu me faço é: onde não tem, né? Onde não tem, né? Onde não tem? E é um privilégio poder gastar a vida naquilo que o Senhor Jesus entregou a vida dele. E nós estamos aqui. Eu sou formado em psicologia. A Isabela ela é pedagoga e eu continuo atuando na clínica, né, de forma online. É um dos braços do ministério. Tenho trabalhado assim, inclusive nas quartas, quintas e sextas-feiras é quando eu reservo esse horário, né? Então, geralmente eu durmo mais tarde por causa dos fusos horários. E tenho servido assim também como psicoterapeuta. E aqui, desde o início, o nosso coração sempre foi servir aqueles que estão servindo. Nós somos uma família pastoral, temos um chamado pastoral, e a gente tem servido aqueles que Deus já levantou aqui em Moçambique. Os líderes, os pastores, e o nosso coração é que esses homens, essas mulheres não fiquem sozinhos. A gente tem trabalhado dessa forma desde 2011 e tem sido muito precioso construir relacionamento com essas pessoas, né? É lógico que a gente trabalha junto com as congregações locais, ali servindo eles, ajudando a regar aquilo que eles têm plantado durante tanto tempo, com os jovens, com os casados, com as famílias. Inclusive, esse tem sido um ano de trabalhar muito forte com as famílias. Nesses próximos 2, 3 meses, a gente vai estar trabalhando em alguns seminários onde a gente trabalha toda a base bíblica do que é viver família. E é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Vocês entenderem o tamanho do desafio aqui na nossa região, culturalmente, o homem não considera a mulher como família e a mulher não considera o marido como família. Ao ponto de que se o marido morre, a família do marido entra na casa e leva todos os pertences da mulher, porque não pertence a ela, porque ela não é família. Inclusive, os filhos são distribuídos na casa da família da mãe, para que a mulher possa continuar a sua vida. Então, isso é só um dos aspectos, né? Isso se estende para a igreja, né? Quando vem um evangelho assim, sem muita base, acaba que muitas congregações elas são formadas a partir de um evangelho incompleto e não há transformação nas bases da família, né? E um dos nossos trabalhos muito é pregar o evangelho de novo para as congregações, né? Pregar para dentro da igreja. E tem sido muito um trabalho muito duro, um trabalho onde muitas vezes você não vê um resultado rápido, mas a gente sabe que é um trabalho que está no coração de Deus, é um trabalho importante, é um trabalho que vale a pena perseverar. E depois de todos esses anos a gente tem visto assim bons frutos. E eu quero me alegrar com vocês nisso, crendo que nada é em vão. A palavra diz isso, né? Não estou nem falando tô nem falando um jargão otimista aqui. É a palavra de Deus, né? O trabalho nosso não é em vão. O trabalho no Senhor não é em vão. E a gente tem trabalhado com essas congregações. Moçambique é um país, vocês devem saber, extremamente pobre, né? Muito pobre. Então, o trabalho com serviço social é impossível de você não se envolver com esse trabalho. Desde 2012, alguns de vocês devem conhecer esse trabalho com os poços que a gente faz, né? A gente constrói poços artesianos em uma ilha chamada Inhaçuns, ensinando uma técnica. É um projeto que eu tenho encaminhado aí todos esses anos. Nós começamos também há 6 anos atrás uma pré-escola chamada Ogão Anela, que na língua Chuabo quer dizer compartilhar. Então, essa pré-escola atende hoje 90 crianças e a gente conseguiu fazer dessa pré-escola uma pré-escola sustentável, onde metade dos alunos ela é pagante e a outra metade é bolsista. Então, ela funciona sem dinheiro estrangeiro já.
O único dinheiro estrangeiro que entra lá é para manutenção ou construção de alguma coisa. Então, todos os professores, todos os auxiliares, a diretora, todo o corpo de voluntários são moçambicanos, que a gente tem treinado todos esses anos. Então, junto com a gente nesse projeto, tem mais 2 irmãs que estão com a gente quase desde o início, e tem sido um privilégio servir ali não só aquelas famílias, né, aquelas crianças, mas também a família das crianças. É uma escola assim abertamente cristã, e inclusive a gente recebe famílias muçulmanas, né? Moçambique é um país que tem uma presença islâmica muito forte, inclusive nos últimos 3 anos no norte do país. É a primeira vez que ocorreu de um grupo extremista islâmico, violento islâmico, entrasse aqui na África Austral. Então, eles estão há mais de 3 anos fazendo a guerra deles lá no norte. Essa é uma outra história. Mas a gente também tem trabalhado junto com alguns irmãos apoiando uma igreja das cidades lá que tem sofrido com isso. Então, nessa pré-escola, a gente tem desenvolvido esse trabalho e tem sido uma porta tremenda, tremenda. Tanto para discipulado dessas pessoas que trabalham com a gente, que são todas ligadas a essas congregações, esses pastores que são nossos amigos, quanto também na pregação do Evangelho, né? Pregação do Evangelho. E gerando também muito protagonismo, né? Para essas pessoas tão queridas. Tão queridas. Você conseguir ter um projeto que é autossustentável é uma coisa assim que gera esperança no coração do povo, né? Gera esperança, e a gente sempre tenta fazer aquele trabalho, né? Aquele trabalho de perder o emprego. Tudo que a gente já entra pensando em sair, né? E a gente está envolvido com isso. Paralelo a isso, além do trabalho de grupos pequenos, né? De estar envolvido na vida da congregação, a gente vive. Esse é um dos trabalhos mais importantes, né? Viver. Meu avô gostava de falar, né? Meu pai também começou a falar isso muito pra gente. A gente precisa comer 1 quilo de sal junto, né? Então a gente come 1 quilo de sal junto com as pessoas, né? Participa de nascimento de criança, participa de morte de familiar, é aniversário, é casamento, é crise familiar, é ciclone. Passamos um ciclone terrível agora, nesse tempo, talvez no meio da palavra, eu não vou falar agora, mas no meio da palavra talvez eu dê um exemplo, eu vou contar um pouco do que aconteceu. E assim a gente vai crescendo nos relacionamentos, né? Eu creio de todo o coração que o reino de Deus é um reino de amigos, muito mais do que qualquer projeto de poder, de qualquer projeto de expansão. É um reino de amigos. Eu sei que quando chegar o tempo do Senhor quiser nos levar daqui, o que vai ficar é a amizade, o que vai ficar é como reagimos às circunstâncias, o que fica é o testemunho, o que fica é a palavra no meio disso tudo, né? Então a gente se esforça para viver. Então, a gente vive, a gente aplica força nisso para aproveitar o tempo, sem ficar preso no futuro, sem ficar preso no passado, mas sempre vivendo um dia de cada vez aqui com muita graça. Então eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem feito por aqui, viu, Jeremias? Passado aqui esses dias. Eu queria aproveitar que a reunião aqui é um grupo pequeno, antes de eu partir para a palavra. Não sei se os irmãos queriam perguntar alguma coisa, sei lá, falar alguma coisa, aproveitar, né? Se tiver alguma coisa, aí eu poderia tentar responder também. Eu gostaria de perguntar, posso, Jeremias? Pode. Deidson, me diz assim, vocês têm sido livres para poder atuar em todos esses ministérios, ou vocês encontram o sistema, a cultura? Você já disse algumas dificuldades, mas assim, existe alguma outra que seja uma barreira mais forte para vocês atuarem como igreja, como cristãos? Queria saber que tipo de desafio você tem. Depois vocês têm. Depois eu queria fazer uma outra pergunta. Tá. Jeremias, isso aqui vai ser postado em rede social? Ou só em grupo dos irmãos? A gente grava a reunião, depois a gente põe
põe assim às vezes põe na mídia aí. Tá bom. Lúcia, nós temos outras questões. Tá? Pode fazer outra pergunta. Tem que liberar seu microfone, tá fechado. Obrigada. Depois a gente pode conversar isso de uma outra forma. Não, sem problema. Eu queria saber que língua vocês falam e se vocês já estão se sentindo capacitados em relação à língua. A cultura você já falou um pouco, né? Mas me fala um pouquinho, eu queria entender isso aí, por favor. Tá. Moçambique tem muitos dialetos. Se eu não me engano, é mais de 25 dialetos. Isso também era uma dificuldade muito grande. Moçambique foi um dos últimos países a saírem do estado de colônia, né? É muito recente isso. Então, era colônia portuguesa, né? Então, o português é falado, o português assim próprio, né? É muito mais parecido com Portugal do que o português do Brasil, né? Então, às vezes você sente uma dificuldade, mas é normal, você pega logo. Mas é verdade que o português é a língua da escola, né? Então, os mais antigos, qualquer interior que você vai, você já tem dificuldade porque é falado o dialeto, o português não é falado. E o dialeto ele muda muito, né? Então, a gente não tem essa... Na verdade, que a gente não tem essa dificuldade com linguagem, viu? Eu acredito muito que língua é o seguinte: se você encontra alguém que quer falar com você, vocês vão se entender. Isso está mais que provado quando você vai em qualquer loja do mundo, né? Você vai lá em Taiwan, se você quer comprar e o cara quer vender, vocês vão se entender. Você não precisa falar tailandês, né? Então, a coisa vai funcionar. Vocês vão se entender. Então, tem que ter a vontade, né? E o povo moçambicano é um povo que parece um pouco com o brasileiro, ele é muito aberto. Ele é muito aberto, é muito receptivo. Então, funciona bem. E a gente tem muitos amigos, né? Pelo menos quando a gente sai para longe, sempre tem alguém ali que pode traduzir, mas o português está se espalhando, né? Já é outra coisa. 10 anos atrás, em 2013, 12 anos atrás, em 2011, eu acho que já era um pouco mais diferente. O português era menor, agora já está muito maior. Tanto que muitos reclamam que os dialetos estão sumindo, vão sumir, né? E eu acho que vai sumir mesmo. Então, em relação à língua, é isso. Na cidade é normal, viu? Na cidade todo mundo fala português. Os jovens mesmo, muitos só entendem o dialeto, não falam. Eu e Isa, a gente sabe falar algumas coisas no dialeto, assim, para se virar no mercado, tudo assim. Às vezes, quando querem passar a perna da gente, a gente fala alguma coisa em dialeto, para eles pensarem que a gente fala tudo em dialeto, aquela coisa, para se virar, né? Agora, sobre se sentir capacitado, esse é um assunto muito interessante. A gente podia conversar sobre isso, ter uma sentada para conversar sobre isso, né? Eu acho que eu nunca vou me sentir capacitado. E eu acho que é para ser assim mesmo. Porque Deus dificilmente pede coisas para a gente com expectativa nas nossas habilidades, né? Eu já sofri muito, ainda sofro, quando eu vejo situações na minha frente que eu faço assim, poxa, mas não tem repertório para isso. Como se Deus estivesse olhando para mim, achando repertório e me colocando em situações que eu tivesse repertório. Então, tempos atrás eu estava até num momento assim de arrependimento de uma situação que muitas demandas aparecem para a gente, né? Muitas demandas assim, eu falando de mim, eu sei que vocês também aparecem muitas demandas para vocês, mas como eu estou falando de mim, muitas demandas aparecem durante o dia e às vezes você tem que escolher as demandas, não dá para você pegar todas. E eu comecei a perceber que a minha escolha estava muito equivocada, eu estava escolhendo a partir de mim, do que eu entendia que eu conseguiria fazer. E eu fui muito questionado assim pelo Espírito Santo, assim, do meu coração também, de que eu estava sendo o senhor da agenda. Quem é o senhor da sua agenda? Como é que você escolhe isso? Eu olhava a situação de um irmão e falava, rapaz, isso é difícil demais, nem vale a pena entrar. Eu não vou conseguir resolver isso, não. A resposta é, se eu for começar a escolher para aquilo que eu consigo resolver, eu não vou me envolver com nada, né?
que é tão pouco, uma coisa assim, mas eu entendo muito bem. Nossa, tem alguém me ligando aqui, é você, Jeremias? Igualzinho você aqui, pai, mas acho que não é você, não. Não faz sentido você estar me ligando aqui agora. Mas, só desligar aqui, depois eu retorno. Mas eu entendo muito, assim, a sua pergunta, porque geralmente quando a gente vem para o campo missionário, a gente quer dar conta, né? A gente quer dar conta. E eu acho que eu estou entendendo isso, eu estou no processo de entender, eu não falo como alguém que entendeu completamente, eu estou entendendo que eu não dou conta. E o que me dá paz é que Deus sabe disso e ele fala assim, não, filho, eu sei disso. Então eu fico tranquilo. Eu lembrei do Jamê. Jamê que tem uma palavra boa sobre isso, né? Pois Jamê é. fala. Você deve saber, né? No dia que você Talvez, amanhece. talvez você tá ouvindo um eco, Jeremias. É porque o computador aqui deu um problema e eu Não, tô. não, não, não. Talvez você tá ouvindo um eco do Jamê. Eu sou o eco do Jamê. É. Mas eu queria fazer duas perguntas para você. Questão do fuso horário aí. Agora aí, que horas que são? Agora são 1h da manhã, 1h10. 1h10. Outra É. coisa, o clima aí é sempre seco, chove, e qual a clima e qual a economia aí? O que é a economia gira em torno de quê? Tá. Aqui é muito quente. Aqui, especificamente onde eu estou, é muito calor. A maior parte do ano a gente tem muito calor. O calor começa a atacar ali meados de setembro, começa a esquentar muito. O auge dele ali é dezembro, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro é muito quente. Pega temperatura aí acima de 40, né? Sensação térmica em 41 e tal. Agora a gente está entrando na melhor fase do ano, né? Que a gente dá uma respirada, ainda está um pouco calor, mas está normal, né? Tá uma temperatura assim de Vitória, tranquilo assim. Aí quando dá julho, fica um friozinho também, nível Vitória, né? 18 graus. Aí tá todo mundo de cachecol na rua, 18 graus aqui, mas é gostoso. E aqui é interessante, né, que é uma outra cultura, eles não dividem muito. É lógico que na escola divide, né, primavera, as 4 estações, né? Mas aqui na tradicional mesmo é tempo seco e tempo chuvoso. Nós passamos já o tempo chuvoso, naquele tempo também onde tem ciclones tropicais, por causa desse canal aqui do outro lado do oceano aqui, a gente tem Madagascar, né, faz esse canal. Então é uma época que tem muitos ciclones, esses ciclones às vezes entram, às vezes saem. Passamos essa época, chove muito, e vamos entrar agora, ali para julho, agosto, no tempo seco. Então a economia gira muito em torno da subsistência, né? Então, plantação de arroz, plantação de mandioca, plantação de batata doce, raízes fortes, né? Feijão. A plantação de arroz que é o mais forte é aquele arroz alagado, né? Então isso depende muito de chuva, é sempre um drama, quando chove, não chove, muda alguma coisa, define muito se vai ter fome, se não vai ter fome. E os grandes negócios estão na mão de estrangeiros, né? Estrangeiros da própria África, tem muito negócio na mão dos nigerianos, somalianos, tem uma presença muito grande dos chineses, né? A África se tornou um quintal muito grande da China, e é um país muito dependente do Estado, né? O Estado é muito grande. Vocês têm noção, aqui na minha cidade, quando o Estado atrasa salário, tudo para, né? Tudo para, então a máquina pública é muito forte. Então, fica muito dependente do Estado. Então, depois vem as ONGs, tem presença, né? A presença muito grande de ONGs internacionais. E depois vem iniciativa privada, só que é muito pequena a iniciativa privada. Muito, muito pequena mesmo. Então, resumindo muito, a gente ganha tempo é mais ou menos esse o quadro do país. Pessoal, quem quiser fazer uma pergunta aí, aproveita, hein? Aproveita que é 1h da manhã lá, daí tem que dormir. Não, tá tranquilo, rapaz. Misericórdia. Não, tá tranquilo. Já viramos a noite fazendo tanta coisa que não valia para nada.
Amém. Deixa. Se não tem, mas... Oi, pode falar, Jeremias, pode falar. Não, eu ia falar para você, pode prosseguir, então, aí, pessoal. Não... Posso prosseguir? Pode prosseguir, então. Tá bom, queridos. Olha, querido, eu adoraria perguntar, eu estou sendo educada, né? Mas Uhum. eu adoraria perguntar outras coisas. Mas eu acho legal. Pode perguntar. Eu queria saber como como estão as suas crianças, a sua esposa, como tem sido a adaptação delas, porque eu creio que para o homem é mais fácil, né? Mas para a mulher é sempre pior. Como você tem duas meninas, quando nós fomos, Edson e eu fomos para o norte do Brasil, a dificuldade que a gente teve maior foi com os meninos. Os meninos não queriam ficar lá. Então, a gente entendeu isso perfeitamente, porque era um desafio maior para eles, né? Então, assim, queria saber como é que tem sido aí para as crianças, para você, para a sua esposa. Tá. Olha, a Isa, sou suspeito a falar, né? Mas a Isa é uma pessoinha fantástica, né? Eu admiro muito a Isa. Ela tem uma característica muito forte com pessoas, né? Ela é muito de pessoas, né? E isso também não elimina o fato do sofrimento, né? As pessoas às vezes perguntam muito, Lúcia, qual a maior dificuldade? Né? Qual a maior dificuldade? Eu aprendo que... Eu sempre tive dificuldade de responder essa pergunta sobre a maior dificuldade, porque elas não são estáticas, né? Elas se movimentam. Tem momentos da vida que uma hora é uma coisa, tem uma hora que é outra. A gente já passou tempos aqui onde a gente lutava muito contra um engano de solidão, né? É comum quando você está um pouco mais fraco, mais cansado, você se sente sozinho, mas de repente você olha para o lado, você está cheio de pessoas ao seu redor, né? Mas você se sente sozinho, e aí de repente a solidão é uma coisa muito forte. Tem momentos que você sente muita saudade, né? Muita saudade. Igual quando eu pensei que eu tinha, eu estou mais forte em relação à saudade agora, né? De repente nasceu minhas filhas. Aí minha filha começou a aprender a falar e de repente minha filha, antes de dormir, fica chorando durante uma semana com saudade do avô e da avó. Aí volta para mim o top one da coisa, né? Então é uma coisa que varia muito, né? Uma coisa que mexe muito comigo, e na verdade mexeu ano passado muito comigo, é quando eu reparei que 90%, 95% dos meus amigos, eles têm necessidades vitais. Isso é difícil, não é simples. Não é simples. Eu vim de uma realidade onde, sim, de vez em quando eu tinha ali um companheiro que tinha uma necessidade, né? A igreja se unia, tal, ajudava, um outro ali e tal. Mas, de repente, você, depois de 13 anos de relacionamento aqui com Moçambique, mais ou menos com as mesmas pessoas, são irmãos, né? São irmãos. Minha família, né? Frequenta a minha casa, eu frequento a casa deles. E alguma hora, abre os olhos e você vê assim, rapaz, todo mundo tem muita necessidade. E é uma coisa que não é simples de administrar, né? A vontade é que resolver tudo, mas não se resolve. Não se resolve. Então, esses problemas ficam meio que flutuando, sabe, Lúcia? Assim, uma hora vai um, vai outro. E eu acredito que é Deus que fica orquestrando essas coisas. Porque eu acredito que Deus trabalha de duas formas, né? Deus trabalha na história, né, por meio de nós. Ele está trabalhando na história, já tem um final escrito, e ele está trabalhando na história por meio da igreja. E ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as coisas que a gente não entende, por isso que ele é soberano, né? Ele está em cima dessas coisas. E ele trabalha em nós também, né? Essa é a beleza do Evangelho. Não é um Deus só que trabalha para fazer acontecer, ele trabalha em nós. Ele está interessado em trabalhar em mim. Por isso que tem aquela frase quase clichê, né? Quando a pessoa sai para uma viagem de missões, fala, fui para oferecer tanta coisa, mas eu que recebi, né? Fala assim, né? É uma realidade, porque Deus ele trabalha assim, ele trabalha na história e trabalha em nós. E acho que é mais ou menos assim essa resposta. Assim. Às vezes eu tenho dificuldade de fechar uma resposta, né? Porque a coisa está acontecendo ainda.
Eu entendo, a vida é dinâmica, né? Não tem como. Cada dia basta o seu próprio mal, mas a gente tem que aprender a contar os dias, Uhum. não é uma coisa simples. E eu vou fazer a última pergunta. Posso? Lógico, por favor. Então, eu queria saber como nós podemos te ajudar. Uhum. Olha, Quais são as primeira... reais necessidades que a gente pode e deve, como igreja, tadinho, ajudar a suprir todo o trabalho aí? Uhum. Não sei se você vai falar disso depois. São tantas que ele engasgou. Não ia falar. Engasgou. Eu tô com essa tosse, eu estava muito gripado há umas 2 semanas, estou um pouco congestionado ainda com essa tosse aqui. Mas, primeira coisa, assim, sem hesitar, vocês orarem por nós. Eu realmente preciso de oração, a gente precisa de oração. A oração dos irmãos faz, assim, toda a diferença. Eu poderia gastar essa reunião toda com vocês aqui falando de situações que aconteceram na nossa vida, que foram transformadas por oração. Tanta coisa que a gente passa aqui, que eu tenho certeza, eu tenho convicção que é a oração dos irmãos. Convicção. No nascimento da nossa segunda filha, Luz, a Naomi, a gente estava exatamente no início daquela coisa da pandemia. E aí, conversando com alguns médicos aqui, muito precária a situação de saúde aqui, eles falaram, olha, se sua esposa for ter bebê aqui, se prepare, porque se o coronavírus chegar aqui, a sua esposa vai ter o bebê dentro de casa, porque você não vai conseguir nem entrar dentro do hospital. Esse era o terror aqui do coronavírus, né? Porque tinha aquele grupo de risco, né? Acontece que quase todo Moçambique é o grupo de risco. Você tem a saúde fragilizada, se batesse aqui como bateu no Brasil em outros lugares. Então a gente ouviu de Deus que era para a gente ficar aqui. E assim ficamos. E assim ficamos. Então, não é porque que a gente ficou que tudo ia ser em paz, né? Então, vou resumir muita história, eu quero só ilustrar por que tem que orar. Né? A Isabela teve o parto, foi um parto ainda pago, no hospital público, mas a gente pagou para ter um pouquinho mais de acesso a algumas coisas. Quando ela saiu da cirurgia, porque ela não conseguiu ter o parto normal, eu não sei o nome técnico, ela sabe falar, mas é quando a bolsa, é quando o bebê ele faz o cocô, né? Dentro, e aí começa a entrar em sofrimento de parto, tem um nome específico, eu esqueci. Mas aí precisou ir para cesariana. Quando a Isa sai da cesariana, a enfermeira e o médico vêm falar comigo e não tinha nenhum medicamento para dar para ela. Quando ela sai, isso porque eu já, durante os meses antes, já tinha organizado o que eu ia fazer lá. Então, já conhecendo um pouco de África e tudo, ele me deu a lista para eu ir nas farmácias da cidade. Meus irmãos, quando eu falo farmácia, por favor, não pense em Vitória, não pense em Vitória. É nessas farmácias da minha cidade. E a gente vai orando, e assim, e Deus foi abrindo as portas, foi abrindo as portas, debaixo de muita luta, debaixo de muita coisa contra. E enquanto eu estava procurando os remédios que eu não achava, e remédios importantes, remédio para não dar infecção generalizada na Isa, não tinha os medicamentos, a gente não sabia. E aí a Isa me liga do hospital falando que tinha uma enfermeira lá querendo vender o medicamento para ela, que era um medicamento desviado. Aí você tem que enfrentar esse tipo de coisa também. E aí encontrei o medicamento depois de umas 2, 3 horas procurando, levei, consegui tratar, consegui afastar todo aquele tipo de pessoa muito ruim. A nossa filha Naomi, ela nasceu com hemangioma, né? Uma manchinha no rosto. A Isa lá, naquele tempo, sem nenhum atendimento, o médico não vinha e tudo. Aí, de repente, depois que eu lutei, briguei com o médico, o telefone, ele apareceu. A primeira coisa que ele pega quando ele vê a criança no nosso colo, ele vira para mim e fala assim, feia ela, né? Fala assim. Aí aquela vontade, né, de matar ele, dar um soco nele. Aí eu falei assim, o que você falou? Eu falei bravo com ele. Eu falei, o que você falou? Aí ele ficou tão sem graça, assustado, assim, e deu alta pra gente.
Imagina, a Isa tinha feito uma cesárea em 1 dia e meio, um pouco mais de um dia, ele deu alta para isso. Eu levantei as mãos para o céu e falei, graças a Deus, vou cuidar da minha família em casa. Peguei, fui para casa, a Isa ficou bem, as meninas ficaram bem. E eu tenho certeza que era porque tinha muita gente orando. Muita gente orando. Teve uma vez que eu fui viajar para um lugar sozinho, ia ficar 2 semanas. Quando eu cheguei lá, um lugar bem distante, difícil de chegar, uma ilha, armei minha barraca. Quando eu levantei no outro dia, eu estava com muita diarreia, suando frio, dor nas articulações. Isso é sintoma de malária, né? Malária que é igual gripe. Eu falei, Deus, eu não posso ter malária aqui agora. E aí eu lembro que eu fui lá na latrina, né, que é a casa de banho, banheiro. E aí fui lá, fiz a diarreia, voltei, deitei, acordei suado, acordei bem. Eu creio que eu fui curado. Fizemos lá o trabalho e tal. Quando eu voltei para casa, 1 semana e meia depois, quase 2 semanas, abri o meu e-mail. Tinha um irmão lá de Piracicaba que mandou uma mensagem para mim, Deide, você está bem? Um e-mail, né? Na época era e-mail, 2011. Eu estava aqui numa reunião de oração, tal dia, e Deus moveu a gente para orar pela sua saúde. Aí foi ver lá exatamente o dia que eu estava lá na ilha, passando mal. Então, eu peço mesmo para vocês estarem orando por nós, né? E eu falei dos ministérios, eu acabei esquecendo, um dos ministérios que enche mais o nosso coração é levar nossas filhas para Cristo, né? A gente quer que elas tenham a experiência com Jesus quanto antes. Peço que vocês orem por isso também. A gente está muito aplicado nisso, está muito concentrado, atento nisso, né? E também, é lógico que tem os braços aqui dos ministérios, e os ministérios sociais, né? A escolinha, tem o projeto de poços, tem alguns irmãos também que sempre têm necessidade. Se vocês quiserem investir em alguma dessas coisas, pode mandar uma mensagem para mim e a gente tenta ver onde vocês vão querer investir. Mas principalmente oração e relacionamento, né? Eu sempre gosto quando algum irmão quer ajudar um outro irmão, sempre gosto de botar os dois em contato, né? Para eu sair do meio da coisa, ter relacionamento, né? Para a gente estimular isso. Tá bom, queridos? Falando mais ou menos rápido, seria isso. Obrigada, Deidson. De nada. Amém? Vamos lá para a palavra? Quero repartir com vocês uma palavra que está no meu coração hoje. Deixa eu só abrir aqui. É um mandamento da palavra, está no Novo Testamento. É verdade que muitas pessoas acham que no Novo Testamento não tem mandamento. Isso é uma mentira. Eu aprendi que tudo que está escrito na Bíblia, em uma frase imperativa, né? Por exemplo, perdoai uns aos outros, né? É uma frase imperativa, né? É um mandamento no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele é repleto de mandamentos para nós. Eu quero conversar com vocês sobre um que é muito desafiador, que é ter bom ânimo, não desanimar. Que desafio, né? É um desafio muito grande, ainda mais nesses dias que a gente vive, com tantas notícias, tantos desafios assim que aparecem, brotam para a gente, até quando a gente não está procurando, aparece nesse tempo que a gente vive de tantas informações, né? Mas o que enche meu coração de esperança, queridos, é que todo mandamento que Deus dá para nós, todos os mandamentos, quando você vê um mandamento de Deus para você, lembre disso, todo mandamento que Deus dá para nós, existe uma graça para que a gente possa viver esse mandamento. Existe uma graça especial de Deus para aqueles que querem viver isso, para aqueles que dão um passo intencional nisso, um passo assim na prática, movido por arrependimento. Existe uma graça para que a gente consiga viver essa ordem, porque a ordem que Deus dá para nós, essa voz de Deus, né, a palavra de Deus, ela não é uma palavra altiva, né? Ela não é uma palavra de autoritarismo, mas é uma palavra de amor. É uma palavra de amor. É uma palavra que tem como motivação principal e base principal a paternidade de Deus. É um pai falando para nós. Então, todo mandamento, ele tem uma graça.
para que aqueles que se dispõem, se submetem ao Senhor Jesus, eles possam andar. E é importante também falar aqui rapidamente que essa graça não é uma graça que não é aquela graça que nos autoriza a viver no pecado, né? Como tem sido pregado. Sei que os irmãos aqui conhecem o contexto, essa não é a realidade dos irmãos, mas vale a pena a gente sempre trazer esse ensino. Isso precisa ecoar, a verdade precisa ecoar. A graça de Deus não é uma liberação para vivermos o pecado, né? Não é agora, temos a graça de Deus, então eu posso pecar. Estou tranquilo para pecar. A graça de Deus é poder de Deus para nós vencermos o pecado. Amém? Então a graça de Deus ela vai potencializar em nós, vai trazer verdades, vai trazer a nossa identidade, vai trazer a força necessária para a gente vencer o poder e o prazer do pecado todos os dias. Quero que você abra a Bíblia comigo, lá em João, capítulo 16. A gente vai ler do versículo 28 ao 33. João, o Evangelho de João, 16, do 28 ao 33. Quero orar por vocês. Senhor, nós vamos agora abrir a nossa palavra aqui, a Bíblia. Pedimos que o Senhor possa abrir os nossos corações, Pai. Pedimos que o Senhor encha nossos corações da Tua palavra, enche a nossa mente, enche os nossos olhos. Que o Senhor possa desconstruir os nossos conceitos errados. Nós queremos receber, Pai, da Sua parte agora. Por favor, Jesus, nós concordamos com você quando o Senhor diz que nós não podemos fazer nada sem você. Então, enquanto eu vou repartir algumas coisas que eu creio que o Senhor falou comigo, o Senhor ajude meus irmãos também a ouvirem, tudo semeado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim, queridos, Jesus falando, né? Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu Jesus, vocês creem agora? Só agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante a gente ver o contexto desse mandamento que Jesus dá para a gente, que esse contexto ele vai acontecer. Jesus está falando essas palavras no momento de despedida, né? Ele está ali se despedindo dos discípulos e é um momento em que... Deixa eu só arrastar uma coisa que está me incomodando. Sabe, essas tecnologias aqui, eu falo que toda solução que o mundo dá para a gente, alguma hora decepciona a gente. Pronto. Então, o contexto era de despedida. Os discípulos eles estavam ali abalados, estavam entristecidos, estavam ali deprimidos, perdendo o norte, eles não tinham compreendido tudo. E Jesus ele dá esse mandamento, entrega esse mandamento para os discípulos nesse contexto de muita tristeza. Então, logo nesse momento, ele começa a trazer uma esperança sobre a figura do Espírito Santo também, falando que o Espírito Santo ia vir, ia direcionar os discípulos em todas as coisas. E logo após esse momento, onde ele fala para os discípulos, não desanime, né? Tem de bom ânimo, ele fala, olha, tem de bom ânimo. Ele vira para os discípulos e ele meio que começa a fazer uma oração para Deus, num capítulo extraordinário, que é João 17. Geralmente tem um título ali de oração sacerdotal, mas é aquele momento onde Jesus está prestando contas do ministério dele para Deus. Uma coisa assim maravilhosa, né?
Deus conversando com Deus, e a gente podendo aprender com isso. É um capítulo incrível. E é importante a gente ter isso em mente, porque Jesus, ele não solta esse mandamento do nada. Ele não solta esse mandamento em um momento de tranquilidade. Olha, tem de bom ânimo, vai acontecer algumas coisas, mas tem de bom ânimo. Não, já estava acontecendo. Porque momentos depois, Jesus já é encaminhado para o Getsêmani. E ele bem sabia o que ia acontecer. Ele ia passar pelo momento mais difícil que um homem já passou em toda a humanidade. E ele sabia, ele não ia ser pego de surpresa. E ele solta esse mandamento, porque nós sabemos que Jesus, em tudo que manda para a gente, tudo que ele ordena para nós, ele venceu. E ele fala, olha, tem de bom ânimo. Foi nesse momento. Um momento que ele não foi pego pela ansiedade. Talvez ele foi pego pela minha ansiedade, os meus pecados e ansiedade que vieram sobre ele. Ele tanto teve bom ânimo nesse momento tão difícil, que ao invés de sucumbir à ansiedade, que é ficar preso no futuro e não fazer mais nada no presente, resumindo um pouquinho, seria isso, ele se curva em oração, né? Que é o inverso da ansiedade. Ansiedade é tentar controlar tudo que a gente não controla. É tentar controlar o incontrolável. Oração é quando você abaixa as mãos e fala assim, olha, eu não controlo, e por não controlar, eu estou aqui orando. Esse Jesus Santo, nesse momento tão difícil, esse momento tão pesado, onde ele venceu, ele traz esse mandamento para nós. Ele fala, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. E o primeiro elemento que me ensina nesse texto, nesse contexto, né, dessa graça que a gente recebe para viver isso, viver com um ânimo correto, é quando ele fala o seguinte, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Meus irmãos, Jesus, ele sempre soube de onde ele era. Ele sempre soube. E como que isso é fundamental para nós, meus irmãos? Não foi à toa que alguns momentos antes, Jesus estava ensinando para os discípulos exatamente isso, no capítulo 15. Sobre onde os discípulos foram enxertados. Porque até então eles estavam meio perdidos. E Jesus ensina, olha, vocês pertencem a esse lugar. É na videira. Vocês pertencem à videira, nós estamos ligados a Cristo, somos um corpo em Cristo. Jesus, ele sabia sempre de onde ele era. Ele nunca estava perdido em relação a isso. Esses dias eu ouvia um irmão muito querido, e ele falava o seguinte, a gente tem que parar de olhar para o céu como destino. E precisamos olhar para o céu como origem. Que coisa maravilhosa. A graça para nós termos bom ânimo passa por nós não esquecermos de onde nós somos. O milagre de ter bom ânimo durante a nossa caminhada aqui, querido, passa por isso. Eu sou peregrino nessa terra, eu fui feita a imagem e semelhança de Cristo, nós somos templos do nosso precioso Espírito Santo. Tenha bom ânimo, meu irmão. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque seu papai e a sua mamãe te planejaram. Ou você não está aqui porque o seu papai e a sua mamãe não te planejaram. Você tem origem no céu, no coração de Deus. Essa graça, essa verdade gera bom ânimo nos nossos corações. Amém, queridos? Eu lembro que há mais ou menos aí uns 12 anos atrás, eu estava aqui em Moçambique já, e era um dia de descanso, eu estava com uma família de missionários muito querida que me recebeu aqui na época, e a gente foi para uma praia aqui perto, chama Zalala. E a gente foi lá ficar um pouquinho, levamos lá o lanche, porque praia aqui é praia, só tem praia, você não tem uma alma viva, só praia. Praia assim, raiz mesmo, é praia. Então você tem que levar tudo, se você quiser alguma coisa, tem que levar tudo. Então a gente levou lá o nosso lanche e tudo, e como normalmente acontece, aparecia aquelas crianças necessitadas, né, querendo ali, ganhar ali alguma coisa. E aí estava ali aquele meu companheiro, hoje ele serve no Malawi, uma cidade chamada Blantyre, família muito querida, amo muito eles. É o Kleber e a Débora, né? E
eu lembro que essa criança ali e tal, pedindo, repartimos o lanche. Eu nunca esqueci essa cena. O Kleber olhou para a criança, assim, na hora de despedir, eu percebi que ele estava meio triste, ele virou para a criança e falou assim, porque ele tinha repartido um pouco do evangelho para as crianças. Ele falou assim, ó, se eu pudesse levar você para minha casa, eu levava. Mas eu não posso. Ou seja, tem limitações, né? Mas ele falou assim, um dia, nós vamos na casa do meu pai. E na casa do meu pai tem muitas casas, tem muitas moradas. Lá vai ter espaço para todo mundo. E aí despediu, mas eu percebi assim a tristeza. Eu não sei quantos de vocês já trabalharam em projetos sociais, e trabalhar com parte social chega uma hora que desanima. Sabe por quê? Você pode fazer a melhor coisa que você imaginar. No final, a necessidade ainda está ali. Correto? Se você for com o coração errado, você desiste. O próprio Jesus falou que nós teríamos sempre os pobres com a gente. Ele não disse que nós teríamos os necessitados. Né? Necessitado não é para ter no nosso meio. A igreja em Atos fala que não tinha nenhum necessitado. Mas pobre, a palavra diz que sempre vai ter. Às vezes, quando a gente entrega a nossa vida, às vezes quando a gente vê situações e a gente vê isso todos os dias, foge o nosso controle. Talvez aconteça só comigo, né? Talvez vocês tenham controle de tudo, né? Não sei. Às vezes as coisas estão um pouco melhor no Brasil, né? Tem acompanhado as notícias, parece que tá legal agora, né? Tá tudo jóia. Mas às vezes desanima, né? Às vezes desanima. E hoje, depois de muitos anos, quando eu penso naquela frase do Kleber, eu percebo que Kleber não estava falando isso para a criança. Kleber estava falando isso para ele mesmo. Porque a lembrança da onde nós somos não nos deixa cair em desânimo. Amém ou não? Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Mais uma vez, o milagre de ter bom ânimo, queridos, durante a nossa caminhada passa por nós lembrarmos, sabermos por experiência, né? Não saber na cabeça, mas saber na boca, né? Por experiência, experimentar de onde nós somos. O texto continua e fala assim: agora vemos que sabe todas as coisas, os discípulos falando, né? Porque eles ficaram muito admirados, como Jesus agora está falando abertamente as coisas, parou de parábola, está falando. Ele fala, e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu Jesus, só agora vocês creem? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Olha, os discípulos fazem uma declaração apaixonada por Jesus, né? Falando, uau! E eles declaram que Jesus é o Filho de Deus e que agora ele sabe, né, que ele veio de Deus. Mas Jesus, assim, ele evidencia o quanto que os olhos dos discípulos estavam devagar, né, eram vagarosos em se abrir. E mesmo eles declarando que Jesus era o Filho de Deus, Jesus antecipa que todo mundo ia fugir e ia deixar ele só. E eu creio que uma das coisas que o Senhor ele ensina para nós nesse texto, nessa parte aí, é que nesse processo, nesse milagre de ter bom ânimo, independente das circunstâncias que ele oferece para nós, esse processo, essa graça, passa, queridos, por nós não necessitarmos mais de acontecimentos extraordinários para nos mantermos em bom ânimo. Amém? A gente não precisa mais do extraordinário. Já pararam para pensar nisso? Que às vezes a gente desanima, às vezes nem é por causa da circunstância, mas é pela expectativa do extraordinário. É pela frustração de que o extraordinário esperado não chegou.
Isso é terrível, queridos. Isso é terrível. Vale a pena a gente parar um pouco, pensar, colocar isso diante de Deus. Porque eu estou vendo aqui na reunião, está longe de ter crianças aqui. Né? A gente sabe mesmo, não só por ouvir falar, mas por experiência, que a vida, na sua maioria, ela não é composta por momentos extraordinários. Ela é composta por momentos ordinários, por momentos simples. E o que Jesus está dizendo aqui para nós é que agora nós não somos mais dependentes de sinais, assim, maravilhas, para que o nosso coração não seja alvejado pela incredulidade, o desânimo. A gente não é mais dependente desses momentos. Porque Jesus, ele vai e ele afirma, eu venci o mundo. É verdade que Jesus venceu o mundo na cruz? Sim. A morte não pôde segurar Jesus? Sim. Porém, a vitória de Jesus sobre o mundo não foi só em um ato, queridos, mas foi em vários atos durante a vida. A cruz foi extraordinária, a multiplicação foi extraordinária, mas a vida ela é composta por momentos simples, comuns. Por isso que é um engano a gente ficar preso a um domingo à noite, ficar preso a uma cura, preso a uma solução de problema. Deus não trabalha com solução de problema, sabia disso? Não. Deus trabalha com orientação, com sentido de vida. Amém? Isso é muito precioso. Porque a graça recebida nesse princípio nos fortalece para não desanimar. Então Jesus ele venceu o mundo em vários atos, nos extraordinários, sim, mas no simples, no singelo, no comum, no rotineiro. Ele venceu o mundo comendo e bebendo, lavando os pés, trabalhando, aprendendo, caminhando, brincando, estudando, ensinando para 5.000 pessoas, para 12, para 1. Vivendo em família como filho, tendo irmãos. Ele venceu o mundo sendo admirado, sendo ignorado, vivendo simples. Ele venceu o mundo. A palavra diz que dolo algum foi encontrado na boca de Jesus. E esse dolo algum não foi só no momento extraordinário, foi no momento simples também. Amém ou não? Não desanime. Ele fala para a gente, não desanime. Comentei para vocês, esse ano a gente foi alvo aqui de um ciclone que bateu forte. Bateu muito forte. Foi o ciclone mais longo da história. O epicentro do ciclone foi a cidade de Quelimane, a cidade que eu vivo. Ele entrou no continente pela nossa cidade. E pelos aplicativos a gente já conhecia isso. Né? A gente sabia que estava chegando. Aí você pergunta para mim, Deide, você orou? Orei muito com os irmãos. Foi um ciclone que começou 19 horas, terminou 6 horas da manhã. Rajadas de vento acima de 210 km por hora. Só na minha província foi 170 mil casas que caíram. Ah, mas são casas precárias. Sim, precárias, mas tinha família lá dentro. Na minha cidade, o ciclone não respeitou casa precária e casa boa. Teve casa boa que caiu. Muitas casas, muito telhado foi embora. Nós oramos? Oramos. Oramos pelo quê? Por um milagre, uma intervenção do Senhor, porque tudo dizia que iria passar. Aí o que aconteceu? Quando chegou o ciclone, começou a bater o ciclone, aquele medo, aquela coisa, você desanimou, Deide? Aí que tá. Se a nossa vida ela tá repousada no extraordinário, que é o milagre, que é a intervenção divina, que é a intervenção no natural, pelo sobrenatural, se eu estou descansado só nisso, eu desanimo. Porque não mudou, meu irmão. Bateu e bateu forte, bateu pior do que a gente estava imaginando. Mas nós não somos um povo que busca a Deus pelo poder de Deus. Nós somos um povo que busca a Deus pela vontade de Deus.
E a vontade de Deus é ordinária, é dia a dia, é o pão nosso de cada dia. Amém? A graça de ter bom ânimo passa por isso. Passa por isso. E o texto continua, ele fala: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Que coisa maravilhosa. Além dele saber de onde ele era, Jesus ele carregava dentro dele uma consciência de eternidade. Meus irmãos, existe uma graça de Deus para nós permanecermos animados em Deus, quando nós cultivamos em nós a consciência de eternidade. Porque é muito comum um erro, né? Tem um erro muito comum, que é pensar a eternidade apenas na ausência de morte. Algo eterno não é que não só morre. Se for pensar bem, você tem que olhar também que não é só uma coisa, a eternidade não é só uma coisa relacionada a futuro. Nós não podemos esquecer que algo eterno também não nasce. Já pensou nisso, né? Algo eterno também não nasce. Então é tanto para frente como para trás. E esse texto, essa parte do texto me faz lembrar que Jesus sempre existiu. Em todos os momentos que Jesus passou aqui, esses momentos tão circunstanciais para uma pessoa eterna como Jesus, ele carregava dentro dele uma consciência de eternidade, de história com o Pai, de relacionamento com o Pai. Tudo isso estava gravado. Tudo isso estava gravado no coração de Jesus. Meus irmãos, solidão muitas vezes não tem nada a ver com o exterior. E vocês sabem muito bem disso. Solidão às vezes vem como uma isca, né? De um momento de fraqueza. Solidão às vezes vem como uma isca de um momento de incerteza, uma ansiedade que você deixou germinar mais do que deveria, e você se sente sozinho. Meu Deus, às vezes eu fico até envergonhado, mas vale a pena para o ensino. Quantas vezes eu já caí falando, eu não tenho amigos. Rapaz, se tem alguém na face da terra que não pode falar uma coisa dessa, sou eu. Mas já falei. Porque a solidão, ela vem como um prato de comida para quem está com fome. Mas Jesus não caiu, né? Jesus não tropeçou nela. Que precioso. Todos vão me deixar, mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Para permanecermos em bom ânimo, a graça passa por nutrirmos uma consciência de vida eterna. Amém? Esse tempo é breve, meus irmãos. É breve. É breve. É muito breve. O texto continua e ele fala: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a última parte do texto que eu quero meditar com vocês rapidamente. A ordem de Jesus para que a gente tenha bom ânimo, querido, em meio às aflições desse mundo, ela vai passar também pelo esvaziar das expectativas do nosso coração que nós temos em relação ao mundo e às coisas que são oferecidas por esse sistema. Enquanto você tiver expectativa nas coisas desse mundo e no sistema desse mundo, você vai cair em desânimo. O bom ânimo, queridos, vem pela revelação de que nós recebemos, dia após dia, a vitória de Jesus sobre o mundo. Eu não estou falando aqui que ter bom ânimo não é andar aí sorrindo, rindo no meio da rua. Não estou falando desse tipo de esquizofrenia. Não é isso. Ter bom ânimo também pode ser em meio a lágrimas, angústias.
Ter bom ânimo, queridos, também não é sobre as nossas vitórias nesses dias. A nossa... Ou esperança de vitória em sistemas, ou esperança de vitória nos grupos, ou investimentos terrenos. Não é sobre as nossas mãos ou outras mãos. Ter bom ânimo é sobre uma esperança viva, real, uma expectativa real no que aconteceu com os braços de Jesus estendidos na cruz. Porque o cumprimento do mandamento de se manter em bom ânimo, ele vem quando a gente deposita a nossa esperança no homem que a morte não pôde segurar. Quando nós depositamos a nossa esperança naquele que em breve vai voltar e reinará sobre todas as coisas, eu consigo permanecer em bom ânimo. Amém ou não? Mas enquanto tiver alguma raiz no meu coração, enquanto tiver algum desvio no meu coração, alguma mistura no meu coração de expectativa em coisas, em cenários políticos, em cenários ideológicos, em cenários climáticos, em cenários pessoais, em cenários de expectativa em desempenho, em cenários familiares, nós vamos estar sucumbindo ao desânimo. Porque repare o texto, ele fala, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O foco não são as aflições nem o mundo. O foco do bom ânimo é a vitória dele. Amém ou não? E essa vitória já aconteceu. E por isso nós somos um povo que tem graça suficiente para andar em bom ânimo. Amém, meus irmãos? Que essa palavra enche o coração de vocês, que essa palavra possa orientar vocês nesses dias. Que Deus encha nosso coração para sermos testemunhas dele a cada dia. Amém? Obrigado, Jeremias, por esse tempo aqui. Amém. Eu que agradeço, querido. Glória a Deus. Tremenda mesmo essa palavra aí, assim, essa visão, e nós estamos precisando disso, né? Né, Lúcia? De ter participado de outra reunião aí de manhã e a gente precisa disso. Obrigado, Deis, obrigado pelo seu esforço aí, né? Está nos compartilhando. Eu, né, falar por mim, eu quero estar mais envolvido com vocês, eu tenho um peso muito grande com vocês que estão aí fora. Deus tem me chamado para isso e a gente tem que se envolver, né? Como você falou, oração, ligar, estar junto, que o Senhor nos dê graça para isso. Amém? Amém. Muito... Alguém quiser falar, pode falar aí, Márcio. Amém. Deidson, louvo o Senhor, né, por ver que em tantos desafios, em tantas dificuldades e lutas e montanhas e vales. Ai, Deus. Eu tenho visto assim o quanto que Deus tem amadurecido você, né? Não concordei com o que você disse sobre a sua face, nem por estar velho, muito pelo contrário. Não concordo com isso. Você está super bem, graças a Deus. E a gente vê a graça do Senhor sobre a sua vida, essa disposição linda de coração. A gente sabe que isso tem um preço e que não é fácil. E eu louvo ao Senhor que Ele tem te dado graça para que você possa transpor todas essas dificuldades pensando no que Jesus já fez por você e, na verdade, Ele já venceu tudo por nós, por todos nós, né? Amém. E eu quero mesmo, assim, louvar o Senhor por essa alegria de poder falar com você. Muito obrigada, porque pelo menos o meu ânimo você renovou.
Bendito seja o Senhor. As coisas, à luz da palavra, elas ficam realmente na luz, né? Elas ficam mais fáceis, porque a gente pode perceber, a gente pode é, perceber a extensão, a amplitude, a frequência, tudo, né? Então fica mais fácil para a gente poder caminhar. Muito obrigada por você se dispor, né, a dar essa palavra tão tremenda para nós. Muito obrigada. E ainda nos alimenta, né? Nós temos feito tão pouco por você, pela sua família, mas o Senhor vai mudar isso em nome de Jesus, né? Eu quero orar ao Senhor, né, que Ele possa levantar, né, pessoas que possam estar suprindo todas essas necessidades tão tremendas, que nós nunca vamos conseguir mudar, só o Senhor pode mudar, no tempo dele, na vontade dele, no propósito dele, dentro do propósito dele, né? Mas nós precisamos nos esforçar, e naquilo que nós pudermos estar agindo, né, para melhorar, para sustentarmos, né, uns aos outros, em todos os sentidos, que o Senhor possa levantar os intercessores, em nome de Jesus, e levantar também aqueles que possam ajudar de todas as formas, né? Em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja aí sobre sua vida, sobre a vida da Isabela, sobre a vida das crianças, né? Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de vocês e por isso nós precisamos louvar. Eu tenho certeza que não tem faltado nada para vocês, inclusive tribulações, né? Assim é a nossa vida, né? Mas o Senhor já nos deu a graça para a gente vencer tudo isso, né? E você, tenho certeza que tem tido também. É um prazer muito grande te ouvir, viu? Muito obrigada. Eu sou fã-clube, assim, de carteirinha, assim, de bandeirinha, tá? Amamos você. Muito obrigada. Eu também sou uma com essa palavra, louva a Deus, né, veio confirmar algumas coisas que Deus já tem colocado na minha vida, né, aqui no sertão. Quer dizer, para quem foi criada no Sudeste, vir para o Nordeste é um outro Brasil, né? E aqui no sertão do sertão, então, é outra coisa. E essa palavra sua realmente é algo que veio assim, veio a calhar para confirmar, para responder muitas coisas, né? E também por Amém. isso que eu coloquei aí na mensagem, né, o texto que Deus tem falado comigo de Eclesiastes 9:10, que fala: tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as suas forças, né? Porque o nosso corpo aqui vai ficar só na terra. Agora, a gente realmente, da onde que a gente veio? A gente veio do céu, né? Então, tudo que a gente tem para fazer, conforme as nossas forças, e a gente vai fazer no poder do Espírito Santo, como diz na palavra, Amém. no Testamento, né? No poder. É só por ele, para ele são todas as coisas, né? Então, por isso, só me vem a música do Marcos Almeida, ser valente, ser valente. Amém. E é essa que é a Amém. nossa vida. Obrigada, prazerão te conhecer, Deide. Amém. Glória a Deus, Rosinha. Não sei se você sabe, a Rosa, ela é missionária lá no sertão. Está lá no sertão da Bahia. Está na luta lá Que também. legal. Eu acho que eu já tinha visto alguma coisa nas redes sociais dos irmãos, né? Às vezes põe uma postagem que, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Coisa boa. Coisa boa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gente, tremendamente edificado, Deison. Obrigado, querido, mais uma vez. Vou pedir o de Nilson aí, se alguém quiser falar. Se alguém quiser falar, fica à vontade. Se não, vou pedir o de Nilson para orar, encerrando aí esse tempo e agradecendo a Deus, né? Louvando a Deus por esse tempo maravilhoso. Amém, Jeremias. Obrigada, tá? Valeu. Abração, querida. Pode orar, Denilson. Se você achar, se você conseguir ligar o microfone, né?
Oi. Amém. Tá me ouvindo? Amém, Senhor. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por este tempo. Obrigado mesmo pela tua palavra. Obrigado pela testemunha do irmão, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos por mais esse dia, né? O Senhor nos agraciou com a palavra tremenda, Pai. Obrigado, Deus. Que a cada dia o Senhor possa continuar nos moldando, nos transformando, né? Diante da tua presença, Pai. Para a glória do teu nome, Deus. E nós clamamos a ti pela vida desses missionários, né? Que às vezes passa por dificuldade, quantas aflições, né? E que o Senhor possa mesmo restabelecer todo o ânimo a cada dia, a cada manhã, porque a gente que se encontra, Deus, digamos, num conforto, numa boemia, às vezes a gente acha pesado. Sabemos que para eles é muito mais, Pai. Que o Senhor possa cada dia confortar o coração deles, né? Derramar uma porção nova sobre a vida deles, né? Sobre a família de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem um chamado para mim também, Pai. E no dia certo, na hora certa, né? Esse propósito há de se cumprir, Deus, conforme a tua vontade, e creio que todos vão estar nos enchendo, né? Nos cobrindo com a oração, né? E com o poder do Senhor, Pai, sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar, né? A cada família, né? No sertão, aqueles que se dispôs, Deus, a passar as dificuldades, né? Para estar ali, que o Senhor possa estar confortando, Deus, e preenchendo com teu Santo Espírito, Pai, a vida de cada um, em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome, Deus. Amém, Senhor. Louvado seja teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus. Amém. Amém, Gente, Davis. Amém. Eu estou maravilhado Um abraço, aqui queridos. com a sua palavra. Amém, Davis. Eu estou maravilhado com a sua Amém. palavra. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus, né, construa mesmo seus projetos e sonhos aí em Moçambique. Que Ele dê continuidade a tudo isso aí. Que Deus possa realmente abençoar você e sua família Amém. a cada dia mesmo, em nome de Jesus. Amém? Estou aqui Amém. maravilhado com a sua Amém. palavra. Deus falou muito ao meu coração aqui ouvindo a tua palavra. Amém, querido? Continue nessa graça, bênção. continue nessa vida, esse caminho, continue dessa forma, que eu sei que o Senhor te dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, querido. brigadão. Um abraço, querido. Beijão. Rosinha, tchau. Tchau, Até tchau. daqui uns dias. Eu quero ir em Moçambique também. Ah, o Sérgio já foi. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Ednilson. Tchau. Tchau.